Qualquer ato sexual sem consentimento é estupro. Não importam as circunstâncias. Se foi contra a vontade própria da pessoa, é estupro. A lei brasileira de 2009 considera estupro qualquer ato libidinoso contra a vontade da vítima ou contra alguém que, por algum motivo, não pôde oferecer resistência. Antes, o ato só era caracterizado quando havia conjunção carnal com violência ou grave ameaça. A violência sexual é um medo pelo qual praticamente toda mulher já passou em algum momento da vida. E esse temor pode estar em situações corriqueiras, como entrar no ônibus à noite sozinha ou andar por uma rua mal iluminada e sem companhia. Agora pense, será que esse medo deveria ser assim, algo quase naturalizado em nossa sociedade? No programa de hoje, nós vamos falar sobre a cultura do estupro. Recentemente, 2 casos graves ganharam destaque na mídia e recolocaram esse tipo de violência em pauta. O assunto voltou com força total nas redes sociais e fora delas. No mês de maio, uma adolescente de 16 anos foi violentada por um grupo de homens, talvez mais de um grupo, no Rio de Janeiro. E teve vídeos disponibilizados na internet da agressão. E no Piauí, uma outra adolescente de 17 anos foi violentada por 4 menores e um homem de 18 anos. O que espanta nos 2 casos é uma reação de normalidade, de naturalidade com que os agressores trataram seus crimes. No caso da adolescente do Rio de Janeiro, o vídeo começou a circular nas redes sociais como se fosse um troféu. O delegado responsável pelo caso do Piauí conta que os menores disseram julgar normal o excesso do colega com a menina desacordada. O Novos Tempos de hoje vai dar voz especialmente às mulheres. Elas gravaram perguntas sobre o tema e enviaram para o programa através das nossas redes sociais. E quem está aqui no estúdio para responder estas e outras questões é a Lúcia Lamonier Sena, professora de Sociologia da PUC Minas. Lúcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço mais uma vez poder participar, contribuir. Que bom, e eu queria começar te perguntando, pedindo para você contextualizar o que é a cultura do estupro. Esse termo, né, eu acho que é importante, assim, não é um termo brasileiro, né, é um termo que vem dos Estados Unidos, que historicamente foi um país em que o movimento feminista trouxe uma contribuição importantíssima, que é tratar toda a questão de gênero como uma dimensão de cultura, né? Então, isso significa assim, que não há nenhuma dimensão, vamos dizer, biológica, natural, há uma dimensão de uma sociedade e de vários formatos, com seus padrões, comportamentos, valores, enfim, que constrói a ideia de cultura, né? Então, nesse sentido, o que esse movimento trouxe, né, a chamada feminismo da segunda onda, foi mostrar como que há uma concepção construída de que a vítima é culpada pela violência sexual que sofre, né? Então, isso é que é a ideia. Então, como é que há uma culpabilização da vítima pela violência sexual e uma normalização do comportamento daquele que é o violador, né? Em todos os sentidos, não só com força física, mas com desrespeito, enfim. Essa que é a ideia. Mas caracterizando assim essa expressão, ela cumpriu o seu papel entre nós, por exemplo? Ela trouxe essa denúncia, gerou essa indignação na sociedade? Eu acho que ela gerou, né? As mulheres foram para as ruas, né? Eu acho que, quer dizer, tanto teve uma dimensão que foi física, né? No caso, eu estou falando especificamente do caso dessa garota do Rio de Janeiro, né? Quanto também nas redes sociais, que é um grande espaço público midiático, né? Estou falando para esse caso específico. Agora, a ideia do conceito, eu não sei se o conceito de cultura do estupro, ele tem sido especificamente entendido. E a maneira, às vezes, como ele soa, parece que é uma coisa que é muito, vamos dizer, não, é um ato específico, né? Um ato de violação sexual. Então, acho que isso é que é uma questão que tem sido discutida, né? E também acho que tem uma outra coisa que é importante a gente pensar, que é o seguinte, é como se essa cultura, ela dissesse respeito a quer dizer, ela está impregnada na sociedade como um todo, há
uma generalização. Eu acho que é necessário a gente também questionar isso. Será que ela está tão generalizada? Será que isso não está em todos os espaços, em todas as gerações? Eu acho que é importante. Isso também tem sido questionado, né? Quer dizer, mais um conceito que vem e, de repente, a gente... Até foi, eu acho que interessante que o caso dessa garota do Rio de Janeiro, junto com esse termo, aí ficou uma coisa meio complexa. As pessoas, muita gente não sabia qual que era a posição a ser tomada. Não, há uma cultura, o que é essa ideia da cultura do estupro, né? Porque ele é um termo, vamos dizer, muito específico das feministas, né? E que agora aqui no Brasil tem sido divulgado mais. Lúcia e professora Edivar, vamos ouvir então a primeira pergunta. Quem mandou para a gente foi a Bruna Vilela. Vamos ver? Grande parte dos grupos conservadores criticam não os atos contra o estupro, as manifestações e toda essa luta, mas sim essa dominação, essa denominação de cultura do estupro. Por que é tão necessário, importante e qual é realmente o significado dessa palavra cultura quando a gente está tratando desses movimentos sociais que utilizam esse termo para ganhar mais atenção para essa causa tão forte e tão necessária? Obrigada aí pela questão. Acho que é importante assim, que a gente traga uma dimensão, que quando está se falando em cultura, está se falando de uma naturalização dos comportamentos. É isso que o termo tenta colocar em debate, né? Como é que é a ideia dessa cultura, que pode significar uma cultura que você passa, alguém, né, assovia, alguém traz uma piada, às vezes um gesto obsceno, às vezes palavras obscenas, e isso, de alguma forma, vai sendo naturalizado. Como né? aquelas provocações daquele Jair Bolsonaro horríveis, né? Exatamente, quer dizer, olha, né, não vou te violentar porque você não merece, quer dizer, há inclusive aquelas que merecem, né, a ideia até de que há um padrão, né? Então, isso é uma das questões que eu acho que é fundamental e que a gente realmente tem que mostrar que há essa cultura. Não é à toa que, né, nós, mulheres, a gente nasce tendo que ter medo dos homens, né? Como se isso fosse uma questão natural. Inclusive, eu acho que naturaliza o comportamento masculino. Quer dizer, olha, há uma mulher a ser formada, mas há um homem também a ser formado. Não é? E eu acho que isso é bem importante. Não é? Por que a gente tem que ter medo dos homens? Né? Por que a gente tem que esperar que os homens sejam violentos com as mulheres? Por que a gente tem que esperar que um determinado tipo de roupa não pode ser... Né? A mulher não pode ter a liberdade de utilizar aquilo ali. Eu me lembro uma coisa que eu achei bem legal nessas manifestações, um cartaz que era assim... Um homem usando só um calção, né, com o peito nu, está querendo ser violentado, não sei o quê, quer dizer, eram várias opções, né, que nunca ninguém colocaria para uma mulher, se você está com uma, né, saia curta. E outra coisa são as pequenas violências que às vezes são praticadas até na intimidade, que a princípio não são colocadas como se isso fosse uma cultura, né, do estupro, que é, a violência doméstica. Mas outras coisas até menores que passam. Esse esmalte aí, tá, com esse batom você não vai, com essa roupa no campo você não vai comigo, você não sai comigo dessa forma, né? Enfim, determinadas questões que são imposições desse homem que a princípio teme que às pela vezes aquela reação mulher também está tão homem. acostumada com esse tipo de né, imposição que ela nem considera uma violência. Nem parece que é uma violência. Então, eu acho que né, a pergunta dessa garota é bem importante por isso. É necessário que a gente mostre que esse termo, ele diz respeito à naturalização de comportamentos. Né? Agora, e que tem que ser combatido. Agora, ele inclui, tanto na sua origem em outro país e aqui, também essas outras formas de estupro? Porque crianças são violentadas, inclusive... meninos, ou diz respeito exclusivamente à violência sexual contra a mulher? Eu acho que ele nasce, né, um termo que nasce dizendo respeito à questão das mulheres, né, especificamente. Agora, claro que eu acho que cada vez mais a sociedade tem discutido outros tipos de violência sexual, né, contra crianças é uma coisa muito... Né? Então, quer dizer, a princípio o termo parece que ele é restrito, né? Eu acho que a gente tem que conseguir demonstrar a amplitude que ele pode assumir.
E outro dia nós conversávamos aqui sobre o suicídio. Era um tema que até pouco tempo era tabu, ninguém conversava. No caso do estupro também, muitas mulheres são silenciadas, se escondem, né, sentem amedrontadas, não é isso? A maior parte, não é? Porque se a gente tem uma cultura que diz que você, a princípio, está provocando, que a forma como você veste, ou porque isso, você não tomou cuidado, onde é que você estava essa hora mesmo? Com quem que você estava? Né? Quer dizer, esse tipo de questionamento que torna a vítima culpada, essa mulher não vai falar. Mesmo porque eu acho que tem uma coisa interessante, que é também uma cultura que coloca o valor da mulher nesse corpo que tem que ser intocado. Então, se esse corpo é tocado de alguma forma, cabe a essa mulher assumir a culpa, né? Essa mulher é desvalorizada. Então, acho que essa é uma questão do silenciamento. E também é importante a gente dizer que, no caso específico do Brasil, assim, aquilo que é ofertado para receber essa mulher que passou por algum tipo de situação, gente, a gente tem que realmente lutar por, né? Então, não necessariamente na delegacia vai ser uma mulher que vai te atender, você não necessariamente vai ser atendida com o respeito que você merece, você vai passar por tipos de perguntas como é aquela, né, essa garota do Rio de Janeiro. Como é que é? Assim, você tem certeza? Como é que você estava vestida? Não é? Você usou algum tipo de droga? Quer dizer, há toda antes dela, inclusive, conseguir expor, há todo um Isso tipo é muito sério, né, Lúcia? Isso é um silenciamento. Aí, como é que você já viveu essa violência. A princípio, você tá passando por uma culpa. Como é que você vai abrir isso aí, né? Vamos dar uma olhadinha no que os internautas escreveram pra gente. Vamos rodar o quadro hashtag. Vamos lá, o primeiro. Não adianta achar absurda a prática do estupro se você contribui para a cultura do mesmo diariamente. O crime é só um reflexo da sociedade. Segundo comentário, não se pode andar sorrindo na rua porque tem homem que se sente no direito de nos cantar porque estamos dando mole. Não existe a cultura do estupro? Acho sacanagem falar em cultura do estupro e que todo homem é um estuprador. Eu vou começar até pelo último, né? Assim, eu entendo, né, qual que é, porque essa coisa que vem, a cultura do estupro, eu acho que é isso. Assim, a gente está falando de uma cultura da violência, não é, contra a mulher. Eu acho que isso é importante. Aí, claro que aquele homem que, a princípio, né, ele tem um outro tipo de postura, evidentemente que esse termo, por trazer essa generalização, parece que todos estão, não é? Eu acho que isso dá para entender um pouco essa coisa que ele fala, é sacanagem. Quer dizer, ele deve falar, eu não sou, né? Talvez eu não faça, talvez eu tenha também sido criado numa família em que o respeito à mulher, eu acho que isso que é importante a gente dizer, que esse termo não está querendo dizer que o homem, a princípio, mas a gente está falando sim, de uma sociedade que constrói determinados padrões de comportamento que reforçam... Favorece a banalização, inclusive, da violência. Exatamente, e reforçam essa naturalização dos procedimentos, em que mexer com uma mulher, você não está fazendo nada demais. Agora, e se mexer com esse homem? Lúcia, então eu vou te interromper rapidinho, porque a gente precisa de ir para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais discussão sobre a cultura do estupro. Não saia daí, a gente volta já.